Bom, meus irmãos, então, seguindo um pouco aqui a metodologia e a dinâmica do nosso irmão Marcos Melo, hoje estaremos estudando do livro 2, O Mundo Espiritual ou dos Espíritos, o capítulo 4, Pluralidade das Existências, e estamos na Justiça da Reencarnação. Nós vamos estudar hoje a questão 171, em que se baseia o dogma da reencarnação. Bom, meus irmãos, a reencarnação é um mecanismo pelo qual os homens, ou os humanos, progridem, se purificam e se tornam verdadeiramente úteis, porque em qualificando-se na moralidade de Jesus Cristo, que não é mais nem menos do que as leis naturais, as pessoas se cumprem no seu desígnio maior, que é de ser criador, junto com Deus, com os santos espíritos, na criação do amor em todos os universos. E entendemos o amor como um objetivo, não um amor restrito, não o amor de um homem por uma mulher, não o amor de um homem pela sua família, seja qual for a posição, mas um amor irrestrito, um amor total, em que nós amamos todas as criações, entendendo que todas elas são provenientes de Deus, são nossos irmãos, independente sejam mais evoluídos ou sejam espíritos simples e ignorantes. Nos compete amar. E amar é exatamente isso. É quando eu qualifico na moral meus pensamentos, meus sentimentos, minhas realizações, passando a colocar como objetivo amar a Deus e ao meu semelhante sobre todas as coisas. E nós já entendemos que semelhante é todo o espírito, esteja ele no reino mineral, esteja no reino vegetal, esteja nos reinos intermediários, esteja no reino animal ou esteja no reino nominal. Então, respondendo a essa pergunta, questão 171, em que se baseia o dogma da reencarnação, essa pergunta é feita por Kardec e a resposta é a seguinte: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de que não dependeu se melhorarem? Não são filhos de Deus todos os homens? Somente entre os homens egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão? Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la pelas provações da vida corpórea. Mas, em sua justiça, Ele lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Deus não agiria com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se castigasse para sempre os que encontraram obstáculos ao seu melhoramento, independentemente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se a sorte dos homens se fixasse irrevogavelmente depois da morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança, nem os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas,
é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus com respeito aos homens de formação moral inferior, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros mediante novas provações. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade abre na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que venha a achar-se por toda a eternidade em pé de igualdade com os que agiram melhor do que ele. A ideia de que aquela inferioridade não o deserdará para sempre do supremo bem e que poderá conquistá-lo mediante novos esforços, o sustenta e lhe reanima a coragem. Quem é que, no final da sua carreira, não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência de que já não pode aproveitar? Essa experiência tardia não fica perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Bom, meus irmãos, essa resposta dos espíritos eu acho extremamente completa e compreensível. Ela nos apresenta a vida como uma oportunidade infinita, sempre se renovando. A criatura sempre tendo oportunidades. O ser sempre com novos desafios, em novas situações, sempre se aprimorando e sempre tentando chegar ao melhor de si. Essa é a mecânica do progresso. Essa é a religião justa. É a ciência divina se executando em cada um de nós, que, pelo meio da carne, nos oferece a perfeição experimental, isto é, na matéria, realizando as construções e principalmente qualificando-as para o bem de todos, para que o espírito, de volta à sua origem energética, possa, sem equívocos, criar e ajudar todas as estruturas celestes divinas na evolução de todos os mundos, de todos os universos. Nosso irmão Milanês, ele faz um comentário nessa questão 171. A reencarnação é lei universal vigente em todos os mundos habitados e, como tal, é imutável. O espírito anima quantos corpos precisar para o seu despreendimento, despertamento espiritual. A reencarnação mostra-nos a justiça de Deus, proporcionando a todos as mesmas oportunidades de viverem bem, de usarem seus poderes e de gozarem seus esforços, suas conquistas. O descrédito de alguns em relação a essa lei não altera a sua vigência, visto que uma lei eterna, fundamentada por Deus, não vai deixar de ser lei, porque um punhado de espíritos não acredita nela. Quem não crê na luz não afeta a existência dela e continuará a ser por ela beneficiado. Por alguém não acreditar que a água sacia a sede e é um benefício para a vida, a água não vai deixar de existir para ele. Ela corre o seu percurso, sempre fazendo o bem que Deus determinou. Assim por diante, são inumeráveis os fatos que existem, independentes da aprovação dos homens. O Cristo sempre foi e é e será nosso guia espiritual, mesmo que não creiamos na sua presença em nossas vidas. Deus
é muito mais real na existência de todas as criaturas e muitas delas o negam. Isso tudo são fases da vida dos espíritos e o tempo mostrar-lhes-á a realidade por processos que eles mesmos desconhecem. A reencarnação sempre existiu, desde o princípio da criação dos mundos, como veredas que se abrem para o despertamento dos espíritos. E, se perguntarmos o porquê da reencarnação, temos muito o que ouvir. O próprio silêncio nos faz meditar sobre o assunto. E as vidas sucessivas, pelas quais todos devem passar, e já passaram por muitas, conscientizarão o homem da realidade, fazendo, no silêncio da vida, lembranças correspondentes e raciocínios claros sobre a necessidade das vidas múltiplas. Convém meditar neste assunto transcendental, estudar e conversar sobre ele com pessoas abalizadas no assunto e dele deduzir o que a nossa evolução comportar. Não deves negar nada que não conheças bastante para não cair no ridículo da inexperiência. Não percas tempo discutindo outra filosofia que não seja a tua. Examina e tira dela o que achares mais conveniente para o teu bem-estar. A pessoa que se acostuma a negar o que não conhece, empobrece seus próprios valores e passa, mesmo em vida, a viver morto. Se já estás cansado de ler livros dos homens e desconfias deles, estuda no livro da natureza, buscando a participação de quem a conhece para te ensinar as primeiras letras dessa verdade universal. As primeiras lições das vidas sucessivas que nos dizem que tudo muda na vida de dia para dia. O progresso é um fato em todos os ângulos. Se encarnamos, porque não podemos voltar à carne, vou repetir. Se encarnamos, porque não podemos voltar à carne. Se o corpo existe, porque não existe o espírito. Hoje a ciência, na sua dinâmica de especular, já prova que as coisas invisíveis são mais reais do que as que apalpamos e vemos. O que deduzimos disso? Isso, Miramês, ele questiona. O que deduzimos disso? Esta consideração aqui de Miramês, ela nos desperta para uma reflexão. Não é por não vermos as coisas, não é por não acreditarmos nas coisas, não é por não termos fé nas verdades divinas que elas deixam de existir para nós. Elas são leis, elas se executam por elas mesmas. E nós, como seres criados por Deus, nesse ambiente divino, nós as executamos de uma forma natural, mesmo inconscientemente, sendo que temos ferramentas particulares que são necessárias para a nossa perfeição, ou para o nosso aperfeiçoamento, e delas nós temos como humanos e como encarnados sempre viajores. Enquanto precisarmos a este mundo da carne, temos por dever compreender e aceitar essas ferramentas, nos aprimorando para o seu uso, para que o nosso livre-arbítrio, iluminado pela nossa razão, por todas as orientações e conduções do Evangelho, da doutrina dos Espíritos, possa ser usado de uma forma mais profícua para que avancemos a passos mais largos para os mundos de regeneração e para os mundos mais felizes, onde nós podemos ser mais úteis, evitando tanto sofrimento, tanta perda de tempo e tantas dores. Jesus disse em suas palavras, cujo seu significado não havia sido entendido e hoje ainda não é entendido por muitos. Simplesmente disse, eu fui, eu sou e eu serei.
Meus irmãos, eu acredito que esse tema de hoje, ele seja já bem compreendido por todos nós, que nós já temos uma base de aprendizado, tanto pelo estudo do livro dos Espíritos em si, como pelo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tanto pelo estudo do livro dos Médiuns, que nos enfatiza, nos esclarece e nos sustenta nessa fé, nessa verdade, nessa ciência que é a reencarnação. A reencarnação que é a materialização da justiça divina, das oportunidades iguais para todos nós, que somos seres filhos do mesmo Pai, que por termos sido criados em épocas diferentes, em tempos diferentes, ainda assim, todos nós, nos cumprindo, nos reencarnando, sucessivamente, enquanto necessitarmos da matéria como prova, como um meio para nos tornarmos mais puros, nós aqui voltaremos e voltaremos e voltaremos até não mais precisarmos. Nós temos quando somos criados, nós somos criados como formas de energia simples e ignorantes. Nesse momento, nós somos uma mônada consciencial, ou seja, a partícula consciencial. Nós não temos corpo, nós somos energia, mas nós somos uma energia com princípio inteligente. Aí, por ação da divina providência e das suas estruturas, nós somos conduzidos ao aprendizado, às realizações, aos primeiros passos, ao primeiro contato com os fluidos que vamos transformar em matéria. Nós somos orquestrados por todo um conjunto de forças celestiais, de espíritos mais velhos que nós, em diversas condições. Não tínhamos dúvida. É isso que acontece conosco. E, na nossa participação, simples e ignorante, mas com esse aprendizado permanente e infinito, nós chegamos à escala nominal, passando por todos os reinos, como eu já fiz aqui a referência. Aí, com mais algumas ferramentas, com a nossa inteligência mais trabalhada, precisamos de trabalhar nossa finalidade. Isto é, tudo o que fizermos em benefício da própria força criadora que nos cria, e em benefício de todas as criações que Deus fez, faz e fará. Meus irmãos, nessa vestimenta de carne, em que todos nós já vestimos e abandonamos por várias encarnações, por vários séculos, por vários milhares de anos, estamos sempre sendo convidados a progredir. Essa é a verdade que Jesus, aliás, é uma das verdades que Jesus nos mostrou através da sua vida, que culminando no Calvário do seu sofrimento, crucificado e morto, ele reaparece em espírito, dizendo para os seus discípulos: eu venci a vida.
Nós, meus irmãos, estamos vencendo nossas vidas como Jesus nos ensina. Claro que com a diferença. Nós precisamos nos esforçar muito mais, precisamos aprender muito mais e precisamos praticar muito mais para vencermos todas as dificuldades, todos os problemas, todas as provas, todas as oportunidades que todos precisamos passar. A doutrina espírita, através das suas revelações, ela nos consola, ela nos orienta e ela nos conduz para a verdade que Cristo disse que nos libertará. Como já conversamos, a verdade é o conhecimento das leis divinas, é a prática das leis divinas. Ela é que nos vai levar, seguramente, à felicidade absoluta, que só se obtém pelo serviço amoroso e abnegado às criações e aos nossos semelhantes. Bom, meus irmãos, tem um artigo aqui da Revista Espírita, deixa eu ver se eu encontro aqui, só um minutinho. Eu vou ler só um pouquinho aqui, que eu acho que tem mais uns minutinhos. A Revista Espírita de fevereiro de 1864. Ela nos traz Sociedade Espírita de Paris, pela médium senhorita AC. Ela fala assim. Eu não vou ler o artigo todo, vou só ler aqui um pedacinho. A reencarnação é necessária enquanto a matéria domina o espírito. Mas, do momento em que o espírito encarnado chegou a dominar a matéria e anular os efeitos de sua reação sobre o moral, a reencarnação não tem mais nenhuma utilidade nem razão de ser. Com efeito, o corpo é necessário ao espírito para o trabalho progressivo, até que, tendo chegado a manejar esse instrumento à sua maneira, a lhe imprimir a sua vontade, o trabalho está realizado. É-lhe preciso, então, um outro campo para a sua caminhada, para o seu adiantamento no infinito. E é preciso um outro círculo de estudos, onde a matéria grosseira das esferas inferiores seja desconhecida. Tendo sobre a Terra, ou em globos análogos, depurado e experimentado suas sensações, está maduro para a vida espiritual e seus estudos. Tendo-se elevado acima de todas as sensações corpóreas, não tem mais nenhum desses desejos ou necessidades inerentes à corporeidade. Ele é espírito e vive pelas sensações espirituais, que são infinitamente mais deliciosas do que as mais agradáveis sensações corpóreas. Meus irmãos, na primeira parte, eu lhes falei da criação até o estado nominal. E aqui nós vemos o passo seguinte, que é, já sem necessidade na carne, esta ferramenta reencarnatória, ela não se torna mais necessária. Ela só se colocará ao espírito, como o Sr. Inácio já referiu várias vezes, em questões especiais, missionárias, em que determinado espírito de luz, já energia pura, e vejamos, meus irmãos, nós somos criados com energia, simples e ignorantes, nos qualificamos na intelectualidade, na moral, na vontade, na abnegação e nas virtudes, de uma forma geral, para voltarmos, depois de usarmos a matéria, a sermos espíritos livres. Livres de quê? Da matéria grosseira, para que possamos, em nossa qualidade energética, ser mais úteis e ser mais amorosos no que nos compete expressar
e realizar em relação ao universo e aos desígnios do nosso Pai Criador. Então, nós somos criados em energia e depois de nos depurarmos e tornarmos puros, voltamos a ser energia. Nada se perde, tudo se transforma. Continua-se valendo aquela mesma designação, aquela mesma máxima que diz que a lei que se aplica ao micro-universo se aplica ao macro-universo. É isso, meus irmãos. Aproveitemos para refletir. Se isso passa pelo nosso crivo da razão, se realmente nós acreditamos nisso que nós estamos entendendo, que nós estamos estudando. E agora eu passaria a ler só mais um texto, que é desse mesmo artigo, que é o item 2, a reencarnação e as aspirações do homem. As aspirações da alma ocasionam a sua realização, e esta realização se cumpre na reencarnação enquanto o espírito está no trabalho material. Eu me explico. Tomemos o espírito em seu início na carreira humana. Estúpido e bruto, sente, no entanto, a centelha divina nele, uma vez que adora um Deus que ele materializa segundo a sua materialidade. Nesse ser, ainda vizinho do animal, há uma aspiração instintiva, quase inconsciente, rumo a um estado menos inferior. Começa por desejar satisfazer seus apetites materiais e a inveja àqueles que vê num estado melhor do que o seu. Também, numa encarnação seguinte, ele mesmo escolhe, ou antes, é arrastado a um corpo mais aperfeiçoado, e sempre, em cada uma das suas existências, deseja uma melhoria material. Não se achando jamais feliz, quer sempre subir, ascender, porque a aspiração à felicidade é a grande alavanca do progresso. Aspiração à felicidade. Meus irmãos, é importante nós gravarmos isto. Aspiração à felicidade. Isso é um desejo, é uma necessidade íntima da nossa consciência. É uma necessidade da nossa alma. É uma necessidade absoluta do nosso espírito. À medida que as suas sensações corpóreas se tornam maiores, mais refinadas, suas sensações espirituais despertam e crescem também. Então, o trabalho moral começa, e a depuração da alma se une à aspiração do corpo para chegar ao estado superior. E esse estado de igualdade das aspirações materiais e espirituais não é de longa duração. Logo, o espírito se eleva acima da matéria, e as suas sensações não podem ser satisfeitas por ela. É-lhe preciso mais, lhe é preciso o melhor. Mas aí o corpo, tendo sido levado à sua perfeição sensitiva, não pode seguir o espírito, que então o domina e se desliga dele cada vez mais como um instrumento inútil. Volta todos os seus desejos, todas as suas aspirações para um estado superior. Sente que as necessidades corpóreas que lhe eram objeto de felicidade em suas satisfações não são mais do que uma tortura, um rebaixamento, do que uma triste necessidade da qual aspira se libertar para gozar, sem entraves de todas as felicidades espirituais que ele pressente. Bom, meus irmãos, interessante seria se notar que o espírito, se utilizando da matéria, ele se purifica, ou ele progride, mas a matéria também é sublimada. É uma relação que todos nós temos que ver, tudo tem um propósito. A matéria, sublimada até o seu máximo grau, ela se torna uma mônada. Ela se torna espírito. Eu faço esta reflexão de minha própria responsabilidade, mas ciente de que compete aos espíritos sempre sublimar a matéria, espiritualizando-a
no seu propósito e na sua essência. A utilização da matéria para o bem comum de todos. A espiritualização da matéria para a criação. Quando Jesus diz, vós sois deuses, é porque nós, na nossa ignorância, ainda não entendemos que nas nossas vidas, nas nossas situações diárias, nós carregamos conosco seres primários, matérias, que são beneficiadas com as nossas experiências. Inconscientemente, sim, ainda, mas são beneficiadas no seu aprendizado, na sua evolução, que um dia esses irmãos que nos nossos universos carnais habitam, se tornarão também eles administradores do seu próprio universo, que são seus corpos. Bom, meus irmãos, eu convido vocês a continuarem lendo esse artigo da Revista Espírita, porque ele é fantástico. Gostaria de o ler até o final, mas iria privar vocês de fazer as vossas colocações. Espero ter atendido, no mínimo, a competência esperada e, de alguma forma, ter sido útil para vocês todos.